Se você conseguir esvaziar sua mente de todos os pensamentos, seu coração abraçará a tranquilidade da paz. Lao Tzu. Vivemos num mundo onde o esforço é a norma. É tudo uma questão de realização, desempenho ideal e auto-otimização. Nós nos tornamos nossos próprios capatazes, nos esforçando continuamente para alcançar mais e avançar mais rápido. Vivemos em um mundo onde o estresse, o esgotamento, a depressão e a ansiedade estão incorporados à nossa vida diária. E à medida que esses fenômenos se tornam mais prevalentes e graves, estamos a caminho da autoexploração coletiva para a autodestruição coletiva. A sociedade de hoje é um pesadelo taoísta. Está tão desconectada do fluxo natural da vida, tão obcecada com controle, status, consumo e materialismo, que esquecemos como estar em paz. Felizmente, os antigos sábios taoístas nos deixaram muita sabedoria que poderia nos ajudar a trazer de volta a tranquilidade em nossas vidas. Tomemos como exemplo Lao Tzu, que deixou um pequeno manual há mais de 2000 anos, que se tornou uma das mais importantes escrituras taoístas. Embora os tempos fossem drasticamente diferentes naquela época, os antigos sábios enfrentaram uma situação semelhante à que muitos enfrentam hoje. Eles discordavam da sociedade e da civilização dominantes. Eles procuraram uma maneira diferente de viver. Como consequência do meu recente estudo, pensei que seria bom revisitar a filosofia taoísta. Estamos prestes a explorar as visões taoístas que podem nos ajudar a abandonar um mundo estressante e insano. Guia de Lao Tzu para encontrar a paz em um mundo louco. O mundo de hoje é estressante. Em comparação com tempos mais simples, a pessoa média tem muitas coisas a considerar. Basta olhar para a abundância de opções que temos, as muitas formas de entretenimento disponíveis e as muitas maneiras pelas quais poderíamos viver nossas vidas. Em um vídeo anterior sobre o filósofo Byung-Chul Han, falamos sobre a sociedade de conquistas em que vivemos atualmente, na qual nós, como sujeitos de conquistas, nos tornamos nossos próprios capatazes, forçando-nos a realizar cada vez mais, muitas vezes até o ponto de esgotamento. A insanidade do sistema atual está colocando uma pressão infinita sobre seu povo. De um imperativo a alcançar, estamos nos esforçando além de nossas possibilidades, realizando corridas desenfreadas, nos auto-otimizando em todas as áreas que podemos. É como se não bastasse ter um doutorado. Sentimos que precisamos ter um doutorado, um tanquinho, um casamento perfeito, um círculo social interessante e incrível, correr maratonas, viajar e exibir todas essas coisas nas redes sociais. Em um mundo estressante e insano, onde encorajamos uns aos outros à autoexploração, é difícil relaxar verdadeiramente. Muitos vão para a cama atormentados pelas preocupações do futuro e acordam com a mente repleta de tarefas e listas de tarefas intermináveis. Nossas vidas se tornaram uma série de corridas de tarefa em tarefa, quase sem tempo para reflexão. A contemplação é uma perda de tempo. O tédio é mau. A ociosidade é um pecado. Deveríamos estar trabalhando duro, sempre nos tornando versões melhores de nós mesmos. Devemos estar sempre caminhando em direção ao prêmio. Mas a rotina contínua, sem momentos adequados de inação, acabará por nos desgastar. O filósofo taoísta Lao Tzu tem alguma sabedoria para nos ensinar que pode nos ajudar a deixar ir e a viver de maneira menos estressante. O sofrimento do apego. O autor do Tao Te Ching, considerado a obra central do taoísmo, é um sujeito bastante misterioso. A maioria dos estudiosos concorda que o autor deve ter sido Lao Tzu, também escrito Laozi ou Lao Tse. No entanto, faltam informações históricas que nos digam quem realmente foi esse homem. Alguns até duvidam se ele alguma vez existiu. A evidência mais reveladora do que Lao Tzu estava fazendo está em seu legado, um livro de 81 capítulos principalmente sobre uma força indescritível, mas universal e abrangente, chamada Tao. A filosofia de Lao Tzu envolve vários temas, como seguir o fluxo, a vaidade de se esforçar e se esforçar demais, a vantagem da suavidade e a harmonia com a natureza. Um tema subjacente aos ensinamentos de Lao Tzu
é o profundo poder de desapego, que acredito ser um componente vital de uma vida pacífica e equilibrada. Compreender e abraçar esse poder pode levar a uma sensação de iluminação e liberdade. O que há de tão revigorante nos ensinamentos de Lao Tzu é que eles nos convidam a ir na direção oposta. O Tao Te Ching parece ser um guia elaborado para um governante. No entanto, contém uma sabedoria que pode fazer qualquer pessoa questionar como vive a sua vida, especialmente aqueles que estão cansados de tanto esforço e realização. Por exemplo, no capítulo 44 do Tao Te Ching, Lao Tzu afirma: fama ou eu, o que importa mais? Eu ou riqueza, o que é mais precioso? Ganho ou perda, o que é mais doloroso? Aquele que está apegado às coisas sofrerá muito. Aquele que salva sofrerá grandes perdas. Um homem satisfeito nunca fica desapontado. Quem sabe quando parar, não se vê em apuros. Ele ficará para sempre seguro. A sociedade atual elogia o excesso, seja riqueza, fama ou bens materiais. Exibindo seu Lambo, você é um vencedor. Milhões de seguidores no Instagram, você conseguiu. E assim, nos apegamos a todas essas coisas que estão essencialmente além do nosso controle. Lao Tzu nos pergunta o que é mais importante, a fama e a riqueza ou nós mesmos? Como nos sentimos, nosso contentamento e paz interior? A fama pode ser boa, principalmente para quem gosta de atenção, mas também tem muitas desvantagens e é difícil alcançá-la e mantê-la. Basta olhar para quem tem, se apegar a isso e fazer as coisas mais malucas, às vezes por desespero, para se manter relevante. E quanto ao dinheiro? O dinheiro é conveniente, com certeza. Mas será que o próprio dinheiro nos faz felizes? De acordo com Lao Tzu, isso não acontece. Em última análise, a nossa felicidade e contentamento não dependem de todos esses fatores externos. O contentamento está dentro. É a ausência de carência, a sensação de que as coisas estão perfeitamente bem, o que não exige todas as coisas que a sociedade nos diz que deveríamos ter. Podemos muito bem abandonar isso e nos concentrar em cultivar o contentamento com menos. A tradução de James Legge do mesmo versículo afirma: contente-se com o que você tem. Regozije-se com a maneira como as coisas são. Quando você percebe que não falta nada, o mundo inteiro pertence a você. Abraçando a simplicidade. Não é surpresa que estejamos sempre tão ocupados. Nosso mundo oferece tantas possibilidades, tantos caminhos a seguir e tantas maneiras de nos melhorarmos, de conseguirmos mais, de comprarmos mais e de experimentarmos mais. O paradoxo da escolha por si só já é fonte de estresse e exaustão. Consideremos as seguintes palavras de Lao Tzu: se você superestimar os indivíduos talentosos, as pessoas se tornarão excessivamente competitivas. Se você supervalorizar os bens, as pessoas começarão a roubar. Não exiba seus tesouros ou as pessoas ficarão com inveja. Este versículo simples ilustra o problema da nossa sociedade de realizações. Em primeiro lugar, superestimamos o talento e as realizações. Por isso as pessoas se comportam de acordo. É tudo uma questão de conquista. É tudo uma questão de mostrar o quão grandes somos em comparação com os outros. E sim, as pessoas tornaram-se excessivamente competitivas no mundo de hoje. Hoje em dia encontramos concorrência em quase tudo, seja nas escolas, nos locais de trabalho ou nas redes sociais. O bem comum não é mais importante. Trata-se de sucesso individual e ego, pois nos tornamos empreendedores de nós mesmos. Não podemos dizer a mesma coisa sobre as posses? Não são estes os indicadores de sucesso que tentamos alcançar? A prova de sermos um sujeito de realização bem-sucedida? As pessoas começam a roubar, argumenta Lao Tzu, o que é verdade, mas não só. As pessoas agem de maneiras antiéticas e imorais para conseguir o que desejam, chutando os outros para baixo para subirem. Escusado será dizer que o narcisismo é predominante. Ser narcisista compensa. Além disso, Lao Tzu observou que exibir nossos bens materiais deixa as pessoas com inveja, o que só atrai problemas e leva a mais estresse. Quanto mais riqueza você possui, mais difícil é protegê-la, argumentou. Se quisermos nos livrar de todas essas tensões, abraçar a simplicidade pode ser uma atitude sábia.
E se estivermos livres de todos esses desejos modernos? E se não sentirmos necessidade de auto-otimização em tantas áreas diferentes? Que tal não ser completo? Que tal não se destacar? Que tal não ter sucesso de acordo com os padrões sociais? Quão tranquilas seriam as nossas vidas se ignorássemos os imperativos da sociedade atual e nos contentássemos com pouco? Equilíbrio sobre a autoexploração. Em vídeos anteriores sobre o taoísmo, exploramos a ideia de nadar contra a corrente e deixar-nos flutuar junto com ela. A ideia é simples: se nadarmos contra a corrente, nos esforçamos muito para chegar a algum lugar, mas às vezes nem chegamos. Uma coisa é certa: ficamos exaustos. Portanto, Lao Tzu menciona repetidamente o poder do não fazer. Se tomarmos consciência do funcionamento do universo, poderemos ver como as nossas ações são contraproducentes. Por exemplo, esforçarmos-nos demasiado na nossa busca interminável de auto-otimização e auto-aperfeiçoamento pode levar-nos a empurrar-nos constantemente para o colapso, o que não é um modo de vida muito estável. Como afirmou Lao Tzu, aqueles que ficam na ponta dos pés não ficam firmes. Consequentemente, Lao Tzu também aconselha seus leitores a se cansarem de assumir a posição mais elevada. As árvores mais altas pegam mais vento, e quando estamos no topo, é preciso um enorme esforço para permanecer lá, porque muitos querem a posição de topo. É estressante em comparação com as regiões mais baixas, onde se vive de forma mais privada, com menos competição, menos inimigos e, em geral, menos esforço. Resumindo, estamos mais firmes no chão na posição inferior. Lao Tzu também tem uma mensagem para os empreendedores entre nós que tentam chegar ao topo ou caem em esquemas de enriquecimento rápido, que muitas vezes são fórmulas para o fracasso e para o desperdício de energia. Aqueles que se apressam não conseguem muito longe, escreveu ele. Poderíamos também aplicar isso à multitarefa, o ato de fazer várias coisas simultaneamente, o que, em última análise, inibe a nossa capacidade de desempenhar muito bem uma tarefa ou de criar algo substancial. Infelizmente, vivemos numa sociedade que está sempre com pressa. Estamos correndo para fazer as coisas, correndo para ficar ricos e até mesmo correndo para melhorar a nós mesmos. Aprenda espanhol em 6 dias. Ganhe um pacote de 6 em uma semana. Torne-se um milionário com dropshipping e aposente-se antes dos 25 anos. Na maioria das vezes, essas coisas não funcionam. Então, por que a pressa? Por que o alongamento excessivo? Por que viver à beira da exaustão o tempo todo? Não estamos fazendo um favor a nós mesmos. No entanto, a sociedade nos ordena que estejamos sempre ocupados. Correr e triturar. Não importa se estamos nadando contra a corrente, fazer é uma virtude. Assim, temos escritórios cheios de pessoas mais preocupadas em mostrar que são produtivas do que realmente produzir alguma coisa. Além disso, coisas como substância, equilíbrio, paciência, consideração cuidadosa e progresso lento, mas constante, não são exatamente celebradas. Mas estes são os fundamentos para uma forma robusta e substancial de sucesso. E se abandonarmos a expectativa da sociedade de ir além de nossas possibilidades e obter status e sucesso rápidos, mas insubstanciais, aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem a sua própria luz, escreveu Lao Tzu. E se colocarmos a substância acima do status e o equilíbrio acima da autoexploração? E se abandonarmos o que o filósofo Alain de Botton chama de ansiedade de status, que é a ansiedade que surge quando nos comparamos com os outros e nos preocupamos por estarmos aquém das expectativas da sociedade? Não tentando controlar tudo. Só temos de contemplar a vastidão do universo para perceber o quão impotentes somos como seres humanos frágeis que vivem numa rocha desolada, algures nos arredores da galáxia. Talvez por isso mesmo sejamos obcecados pelo controle, pois tentamos incessantemente controlar o nosso ambiente e a nós mesmos. Lao Tzu escreveu: "Você quer governar o mundo e controlá-lo? Eu não acho que isso possa ser feito. O mundo é um vaso sagrado e não pode ser controlado. Você só vai piorar as coisas se tentar. Pode escorregar por entre os dedos e desaparecer. Há muitas maneiras pelas quais tentamos controlar nosso ambiente e a nós mesmos. Por exemplo,
Desejamos estar seguros e acreditamos que acumular muito dinheiro e ter 10 câmeras de segurança em casa garantirá isso. Queremos ser bem vistos aos olhos dos outros. Por isso colocamos tudo em prática para garantir que o ambiente ao nosso redor tenha uma boa consideração por nós. Queremos manter os nossos empregos. Por isso respondemos a todos os caprichos dos nossos empregadores para não sermos despedidos e não nos preocuparmos com os nossos cargos dia e noite. Mas nunca estamos seguros. Não podemos controlar as opiniões de outras pessoas. Não podemos comandar a atitude do nosso chefe em relação a nós. Assim que aceitarmos isso, veremos que estamos perdendo tempo fazendo então. Podemos até nos prejudicar se nos apegarmos à ilusão. Passaremos por estresse e o universo poderá trabalhar contra nós, pois não se deixa controlar. Por que não focar naquilo que podemos controlar, que é a nossa capacidade de encontrar paz interior em meio ao caos? Mas para fazer isso, teremos que estar dispostos a deixar que esse caos, essa insanidade em que estamos tão envolvidos, exista. Não esqueça de inscrever-se no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir. Some people may say you can't always get what you want someday.